Graça e paz, prazer estar com vocês novamente para mais uma reflexão aqui no Promessas de Esperança. Desta vez a gente vai falar um pouco sobre sede de perdão. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou ler em nome de Jesus os versículos 8, 9 e 10. Eles dizem assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esse texto, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por cada um dos nossos amigos e irmãos, por toda a audiência que nos acompanha nesse momento. Eu peço em nome de Jesus, tua graça, a tua direção e o perdão dos meus pecados, a fim de que os meus pecados não interfiram na exposição da tua palavra. Mas fala conosco com poder e com amor. Em teu nome eu oro. Amém. Teve uma vez, há muitos anos atrás, que juntamente com a minha família, e entenda a minha família, eu, minha esposa, filhos e os pais e a irmã, que ainda era viva na época, da Regina, da minha esposa. Nós fomos num restaurante português. Esse restaurante português, muito chique, muito caro. Bom, deixa eu já explicar para você, quem estava pagando a conta era o sogro. Não dava para que eu bancasse esse restaurante, mas fui convidado, né? Eu sou exatamente como você, uma boca livre, e nós fomos para esse restaurante. Toda aquela empolgação, decoração super linda, localização, gente bonita, sabe? Um ambiente extremamente agradável. E lá estamos nós. Eu me lembro que meu sogro, ele é apaixonado por bacalhau, portanto, restaurante português, nós fomos lá para comer uma bacalhoada. Ele escolheu, eu não vou me lembrar o nome do prato, mas escolheu um prato que vinha numa travessa enorme e ficamos ali esperando. Enquanto esperávamos, saboreando e curtindo ali o couvert, bate-papo, sorrisos, felicidade total, empolgação total de estarmos naquele restaurante em companhia tão agradável. Até que chegou o prato, chegou a bacalhoada, o prato principal. O garçom serviu cada um, nós oramos, agradecemos e começamos a saborear. Eu não sei você, mas se tem uma comida, uma receita que, sabe, exala, espalha um cheiro gostoso pela casa e no restaurante, é o tal do bacalhau. É impossível, você já come pela visão e pelo cheiro. E o prato estava lindíssimo, aquela travessa estava assim maravilhosa. Aí, aquele cheiro gostoso, a gente começa a comer, que delícia e tal, sentindo o aroma, o sabor, e aquela empolgação, aquela alegria, aquela felicidade só durou até a quarta garfada. Na quarta garfada, já tinha um olhando para o olho do outro. A gente já estava trocando olhares assim, está acontecendo com você o que está acontecendo comigo? Meu sogro, ele não tem papas na língua. Meu sogro ficou indignado. Aí ele deu a quinta garfada, a sexta, a sétima, aí ele explodiu. Ele chamou o garçom, mandou chamar o chefe, mandou chamar o gerente, e a bronca dele foi: escuta, eu estou no melhor restaurante português de Campinas. Pedi esse prato que eu vim aqui para comer o melhor bacalhau. Matar a minha vontade de comer bacalhau. O preço de vocês é o mais caro.
Não tem bacalhau na sua bacalhoada. Até agora eu já dei 10 garfadas e só como batata. Só sai batata, batata e batata. Não tem bacalhau. Rapaz, e realmente a gente ficou todo mundo envergonhado, cabeça baixa. E olha, vou te contar, foi duro aparecer bacalhau. E o climão que ficou, foi uma experiência de, sabe, você desceu do topo do Everest aqui para baixo. Foi assim, decepcionante e frustrante para a gente. A alegria de pobre dura pouco. Mas sabe, a gente não precisa ir num restaurante chique e caro. Quantas vezes na minha vida, imagino que na sua também pode ter acontecido, quantas vezes eu estava numa feira, numa cidade, e eu pedi um pastel de queijo, e a única coisa que eu encontrei dentro desse pastel de queijo foi vento. Não achei o queijo, não senti o gosto do queijo, foi vento. Esse texto que eu acabei de ler para você, ele é completo. Esse texto que eu acabei de ler para você, ele tem uma excelente massa. Em se falando de massa, quando eu lembro de pastel, eu lembro da preferência que a Regina, minha esposa, tem de uma determinada massa de pastel que é vendida ali em Campinas. É o pastel do Voga. Quem é da região sabe do que eu estou falando. É um dos melhores pastéis que eu já comi em termos Brasil. E quando a Rê quer fazer esse pastel em casa, ela fala: Edmilson, compra massa de pastel no Voga e traz para casa. Aí ela vai cuidar do recheio. Esse texto, ele tem a boa massa e ele tem o melhor recheio. Esse texto apresenta para a gente estas duas coisas. Esse texto, ele traz essa composição. E essa composição, nesses 3 versículos, vai mostrar para a gente uma promessa de esperança, que é uma carência, uma necessidade que todo ser humano tem. É a sede de perdão. Eu preciso, você também precisa. Então vamos ver juntos, primeiramente, a massa. E a massa, ela está aqui exatamente nos versículos 8 e 10. Olha como é que eles são desenvolvidos. Eu vou ler novamente para você, o 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí o 10 fica um pouquinho mais comprometedor. Se dissermos que não pecamos, no 8 eu falo que eu não tenho pecado. Aqui no 10 eu já estou falando, não, eu não peco, eu nunca peco. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemo-lo quem? A Deus. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso porque Deus me chama, me trata como um pecador. Portanto, eu tenho aqui nesse texto essas duas massas no capítulo 8, no versículo 8 e no versículo 10. E a gente vai falar inicialmente dessa massa. E para isso, eu vou destacar de novo as primeiras frases dos 2 versículos. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos. A nossa sociedade, ela encontra, e ela tem encontrado, várias formas de evitar o nome pecado. A nossa sociedade, ela não chama o pecado de pecado. A nossa sociedade, ela vai amenizando, ela vai aliviando e ela vai dando outros nomes, que são nomes mais palatáveis para o paladar intelectual, espiritual, psicológico. São nomes que facilmente uma geração vai aceitando como sendo coisas e práticas normais. Eu digo a nossa sociedade, mas essa é uma prática que o inferno, que o mal desenvolve há milênios, não é de agora. Alguns exemplos. Juízes 14, versículo 3. Em Juízes 14, versículo 3,
O personagem principal ali, ele está dizendo assim: eu desejo, eu quero. A última frase, a última frase do versículo 3 de Juízes 14, que é um versículo grande, o versículo termina com a seguinte colocação: os meus olhos viram esta mulher e eu a desejo, eu quero ela para mim. Quem está dizendo isso? Sansão. E nesses 3 versículos, quando ele chega para os seus pais falando que ele se apaixonou por uma filisteia, os pais dizem para ele: poxa, mas aqui entre as hebreias, entre o nosso povo, tem tanta mulher linda, tem tanto mulherão, tem tanta mulher atraente, interessante, mulheres que valem a pena. Aí Sansão ele responde, ele argumenta desta forma: não, os meus olhos viram, os meus olhos desejaram, ela me agrada e eu quero. Perceba que aqui a gente tem um Sansão brincando, e a gente tem Sansão brincando em toda a narrativa da sua história, brincando com o pecado. Nós temos Sansão diminuindo toda a profundidade de um relacionamento com o gesto de olhar e desejar. Algo que a nossa geração tem feito muito. Hoje em dia, para a nossa geração, sair dando beijo na boca no primeiro encontro e mais outras coisas já no primeiro encontro, sem nenhuma intimidade, sem conhecimento, sem profundidade, sem saber exatamente com quem se está relacionando, já virou uma atitude e um gesto banalizado na nossa geração. Outro tipo de explicação que a gente encontra é justamente aquela afirmação assim: mas nós deveríamos fazer isso para ajudar os pobres. Quem fala isso? Evangelho de João 12, versículo 5. 12, versículo 5, nós encontramos Judas Iscariotes falando assim: mas a gente devia vender esse unguento por 300 dinheiro e dar aos pobres. Esse é o argumento que Judas usa, mas é um argumento falso, não é um argumento verdadeiro. Note, ele usa uma figura frágil, uma figura indefesa, uma figura que não tem, voz popular, voz na sociedade, que é a figura do pobre, para justificar a ganância dele. Isso é tão verdade que no trecho, Jesus Cristo, ele vai elogiar a atitude da mulher que derrama aquele perfume sobre ele. E no versículo 8, Jesus vai dizer: os pobres, vocês sempre tendes eles com vocês. Quanto a mim, nem sempre. Esse texto e essa passagem é muito assim significativo, revelador e atual para esses tempos. A gente vive numa sociedade com celebridades, lideranças, políticos, organizações, instituições, veículos de comunicação que usam e gostam de lançar mão de manipular justamente os pobres. E é muito legal, porque Jesus, ele na fala dele, ele não condena, ele não diz que não é para ajudar os pobres. O que Jesus está dizendo é: sua desculpinha, o seu argumentinho é interessante. Mas aí Jesus fala: olha, os pobres, sempre vocês vão ter eles com vocês. O que Jesus está dizendo é: ajude os pobres, e ajude sempre, ajude a vida inteira, e ajude sem trombetear, sem querer fazer marketing em cima da pobreza das pessoas. Mas ajude com o peito aberto, o coração aberto, e ajude sempre. Mas não venha aqui num momento de profunda intimidade, relacionamento, comunhão e adoração, lançar mão desse argumento por causa da sua cobiça. O texto é claro.
Judas era ladrão, Judas era traidor, Judas era mentiroso. É exatamente isso que está acontecendo. Mais outra frase muito comum na nossa sociedade. Eu nasci para ser feliz. Eu mereço ser feliz. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, existe ali um lamento, uma reclamação do apóstolo Paulo. Paulo ali, ele fala sobre um cara que foi muito amigo dele, mas agora deixou de ser. Ele fala, Demas amou, Demas fez a opção, Demas amou demasiadamente este mundo, por isso me desamparou e me rejeitou. Ou seja, Paulo está falando de um cara que se rendeu ao mundanismo, ao materialismo, ao utilitarismo, ao hedonismo. Então Paulo, ele reclama dessa prática. O motivo de Demas desamparar, rejeitar e abandonar o amigo foi porque ele amou o mundo, amou o presente século, se conformou com este século, se amoldou a este século. Infelizmente, massas que optam pela mentira e negam o pecado são massas podres, são massas que não são boas. E quando a gente fala de massas aqui nesse texto, nesse sanduíche do versículo 8 e do 10, ora, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Portanto, eu estou falando de aparência. No versículo 8 e no 10, a opção que a palavra censura, reprova e rejeita é a opção de você, no item aparência, no item vitrine da sua vida, você colocar o ingrediente da mentira. Ora, todos nós temos uma aparência, nós zelamos por essa aparência, mas esta aparência, ela precisa ter equilíbrio e ter coerência com o conteúdo. Ela precisa expressar o nosso caráter, expressar os nossos pensamentos, expressar quem de fato nós somos. Portanto, aqui a gente vê a massa. Agora, vamos dar uma olhada no recheio. Olha o recheio, versículo 9. Se dissermos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só, o recheio é justamente o perdão. O recheio é o perdão que nós necessitamos. E como é que a gente tem acesso? Como é que a gente pode usufruir de um recheio tão espetacular, tão fundamental, tão imprescindível para a nossa caminhada cristã? A partir da confissão verdadeira, e não uma confissão falsa, uma confissão hipócrita. Porque no 8 e no 10 se dissermos que não temos pecado, a gente está mentindo. Aí o 9 vem, se confessarmos os nossos pecados, se admitirmos que somos pecadores, se chamarmos os nossos pecados pelos nomes que eles têm. Eles são pecados, por mais que a gente venha com um montão de nomes. Utilitarismo, materialismo, hedonismo, luxúria, lascívia, todas estas coisas que a gente passeou pela vida lá de Sansão, Jesus naquele episódio com Judas, Paulo com Demas, tudo isso a gente vê nessas 3 cenas. Se nós admitirmos, confessarmos os nossos pecados, o texto diz, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando Adão e Eva se escondem no jardim e ouvem a voz de Deus, Adão, onde é que você está?
acho que você entende facilmente e é muito claro que Deus sabia onde Adão estava. Não é possível se esconder de Deus. Adão não era um gênio que conseguia e tinha poderes para se ocultar da presença de Deus. Mas quando Deus pergunta para Adão, na verdade a pergunta de Deus é uma pergunta carregada de amor e de bondade. O que Deus esperava, o que Deus espera de mim e esperava de Adão e de Eva, é justamente confissão. Deus não esperava uma resposta assim, eu estou atrás de um arbusto, mais à sua esquerda aqui no jardim, esse mais verdinho. Não. A oportunidade que Deus estava dando era de confissão. Se confessarmos os nossos pecados, existem coisas na Bíblia, várias vezes esse tipo de situação aparece. Existem situações na Bíblia, bênçãos na Bíblia, promessas de esperança na Bíblia, que elas são condicionais. Não me pergunta por quê. Eu já li muitos comentários bíblicos, já li a opinião de muitos autores. O fato é que eu fico com o simples. Neste assunto, eu opto pelo simples. E o simples aqui é muito claro. Se você confessar, Deus é fiel e justo. Confissão tem a ver com honestidade, transparência, sinceridade, verdade. Então, se você confessar, essa é a condicional, é esse se. Se você confessar, Deus é fiel e justo e Ele vai saciar esta sede de perdão e enviar perdão sobre a sua vida. É simples assim, e é assim que funciona, e é assim que acontece na minha história e na sua história. Enquanto nós ficarmos achando que dá para ter uma casca, uma massa que impressione as pessoas, mas com mentira, a gente nunca chega no recheio. Mas no momento que a gente assume nas nossas embalagens, nas nossas aparências, a verdade que conta a história real e objetiva da nossa vida, a gente chega no ponto do perdão. A gente chega no recheio do perdão. Para você entender, é a história de um médico escocês. Esse médico, ele tinha uma vida que eu posso dizer para você equilibrada e completa. Ele tinha a massa boa e o recheio bom. Era um médico respeitado, um médico extremamente qualificado, um médico que as pessoas procuravam, dado o seu profissionalismo, o seu profundo conhecimento, os diagnósticos quase que 100% dos pacientes que ele atendeu ao longo da vida, certeiros, trazendo cura, trazendo bem-estar, trazendo alívio, trazendo recuperação para os seus pacientes. Esse era um médico escocês. Quando ele morreu, os livros de controle que ele mantinha no seu consultório, na sua clínica, estavam sendo examinados. E aí as pessoas foram se surpreendendo, porque à medida que folheavam muitos livros, apareciam nomes, tudo à mão. Eu estou falando aí do século XIX, tá? Tudo à mão. E muitos vinham escritos no final do tratamento, do nome da pessoa, do endereço, do que era a enfermidade, o que foi feito, os exames e tudo mais. No final, vinha lá com caneta vermelha escrito: perdoado, muito pobre para pagar. Bom, e aí as pessoas foram se surpreendendo com estes livros e estes controles. A viúva, a mulher dele, materialista que era, quando ela começou a ver tudo isso, começou a somar, ela percebeu a fortuna que deixou de entrar na conta bancária da família. Imediatamente, ela tomou providências jurídicas, entrou com uma ação para poder cobrar todos aqueles pacientes.
Até que chegou o dia de uma audiência. Na audiência, depois de muito debate, depois de muita defesa, argumentação por parte de advogados, promotores, enfim, todo mundo que estava lá, o juiz, ele faz a seguinte pergunta para aquela viúva, para aquela mulher. Responde para mim, a letra que está aqui, nesses livros, em vermelho, escrito, perdoado, muito pobre para pagar, era do seu marido? E ela confirmou, sim, foi o meu marido quem escreveu. Aí o juiz virou para ela e falou, então, sinto muito, a senhora pode desistir, não existe tribunal no mundo que faça com que estas pessoas paguem-lhe aquilo que estava já liquidado pelo seu marido. E não tem como nenhum tribunal fazer com que a senhora receba, porque o seu marido escreveu perdoado. E perdão é cessação de dívida. Não tem o que fazer. E aí acabou, e aquela mulher voltou para casa, desistiu, e todos aqueles pacientes continuaram com o benefício do perdão dado por aquele médico. Eu e você também somos enfermos. Eu e você também somos doentes. Doentes que precisam de um médico que cure as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos dilemas, um médico que traga alívio para as nossas dores, um médico que nos compreenda, um médico que traga com toda essa cura o perdão para as nossas vidas. Esse médico, você sabe, eu sei, ele existe. Esse médico é Jesus Cristo. Esse médico também escreveu numa cruz, perdoado, com o vermelho do seu sangue. Esse médico, ele aparece para mim e para você no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, no versículo 17, respondendo para escribas e fariseus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Por que é que Jesus deu essa resposta para escribas e fariseus? Nessa passagem, Jesus, ele estava na casa de Levi, ele estava na casa de um publicano, de um cobrador de impostos. O texto diz que muita gente do povo foi para esta casa. E aquilo incomodou, aquela festa, aquela confraternização, incomodou escribas e fariseus. A ponto deles comentarem e perguntarem entre eles, poxa, por que é que ele, Jesus, come e bebe com pecadores, com publicanos? E Jesus ouviu essa pergunta. Então aí é o momento quando Jesus intervém e dá essa resposta. Ora, os sãos, as pessoas saudáveis, não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus ele lança a mão da metáfora que afirma que doentes precisam de médicos para responder à acusação, o desconforto, a indignação de escribas e fariseus que estavam acusando-o naquele momento de ter comunhão com gente pecadora. Mas é muito legal porque depois que Jesus aplica a metáfora, ele então dá a sentença final na resposta dele no versículo 17 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Aí ele dá a sentença final e nessa sentença final, Jesus me coloca, Jesus te coloca, Jesus nos inclui. É quando ele vai dizer com todas as letras para aqueles escribas e fariseus da sua época, porque eu não vim para buscar justos, mas eu vim para salvar pecadores.
Nós precisamos desse recheio. Eu e você, nós precisamos dessa graça maravilhosa. Eu e você precisamos entender como John Newton entendeu aquele mercador, aquele traficante de escravos, quando ele tem uma experiência fantástica no meio do mar. E quando ele, a partir dessa experiência, compõe Amazing Grace, maravilhosa graça. E quando ele vai declarar com toda a força do seu texto, maravilhosa graça que perdoou, que salvou um desgraçado como eu. Somos pecadores e a gente não pode perder de vista esta condição. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, promessa de esperança. Ele é fiel e justo para perdoar. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Não saia dessa posição. Somos pecadores, pecadores que estão sendo santificados, purificados, melhorados para aquele grande dia que se aproxima, quando o Senhor Jesus aparecerá nos ares para levar, para buscar a sua igreja a cada um de nós. Que a gente nunca se esqueça disso, mas que esta promessa, que esta sede de perdão que eu tenho, que você tem, a gente entenda que com o recheio verdadeiro, com a admissão, com uma vida verdadeira, a gente tem acesso a esse perdão, a essa purificação nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Agora a gente vai orar. Eu peço que você feche os seus olhos aí e ore junto comigo. Santo e poderoso Deus, Pai eterno e bendito que estás nos céus. Pai, obrigado pelo dia que o teu amor, a tua graça se manifestaram na minha vida, fazendo com que eu sentisse verdadeiramente perdão dos meus pecados. Obrigado por entender que à medida em que os dias passam, à medida em que a gente vai caminhando, nós também continuamos cometendo falhas, deslizes, obviamente que não voluntários nem propositais, mas humanos que somos, a gente erra, a gente comete equívocos e muitas vezes pecamos e pisamos na bola feio. Obrigado, Senhor, porque todo dia a gente tem acesso a essa graça e a esse perdão que somente Tu pode dar a cada um dos Teus filhos. Que a gente nunca abandone uma vida verdadeira, uma aparência que condiga, Senhor, com o nosso interior e o nosso caráter. Continua com Teu povo, perdoa cada um de nós e nos ajuda na nossa caminhada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.
tua glória naquele dia. Me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Venci